Eu quero nessa noite, juntamente com os irmãos, pensar sobre o seguinte tema para essa mensagem: escolhas importantes que definem a eternidade. Escolhas importantes que definem a eternidade. Eu acredito que nós somos produtos ou somos frutos das nossas escolhas. Para muitos daqueles que estão aqui, que já estão talvez numa idade um pouco mais avançada, que já caminhou um pouco mais na vida, sabe muito bem o que é fazer uma escolha e as consequências que tem de uma escolha quando você faz uma escolha errada ou quando você faz uma escolha acertada. Ou seja, quando você faz uma escolha errada ou quando você faz uma escolha acertada, de todo jeito as consequências delas vêm, ou seja para o bem, ou seja para o mal. Possivelmente alguns que estão aqui, assim como eu, que já está no nível mais avançado da caminhada da vida, certamente ao olhar para trás, nós olhamos para tantas escolhas que nós já fizemos, para tantas coisas que nós já decidimos fazer. E se a gente pudesse voltar lá atrás, para mudar algumas escolhas que nós fizemos ou tomamos, que certamente trouxe alguns danos para a vida da gente, nós voltaríamos atrás, mas não tem como mais voltar atrás. Porque um dia nós decidimos escolher e aquelas escolhas nos levaram a algum tipo de lugar. E certamente, hoje, até hoje, muitos de nós vivemos ainda a consequência daquelas escolhas que foram erradas lá no passado. Escolha é muito importante, mas eu estou falando de escolha para ainda relacionada com a questão da nossa vida, do nosso dia a dia. Agora pensa bem quando se fala em escolhas que vai marcar a eternidade. É óbvio que talvez esse tema, eternidade, para muitos não soam tão bem, porque muita gente talvez quer vir à igreja para saber do agora, do momento, do presente, do que você pode viver agora de bom na sua vida e de melhor aqui nessa terra. E há quantas e quantas pessoas que realmente vêm na igreja porque elas querem viver de maneira melhor, elas querem viver de maneira mais equilibrada, elas querem ter posses, elas querem adquirir algum tipo de riqueza, elas querem adquirir algum tipo de bem. E aí quando você fala em eternidade, talvez isso não soa de maneira assim tão positiva para algumas pessoas, mas é extremamente importante, porque todos nós vamos desfrutar de uma eternidade. A eternidade está preparada para toda a humanidade. Ninguém está excluído da eternidade. Agora, quando eu falo sobre a eternidade, eu falo de dois destinos para a eternidade. E é sobre esses dois destinos que eu quero tratar aqui nessa noite com vocês. É sobre esses dois lugares onde nós vamos, de alguma forma, onde seres humanos vão de alguma forma viver ou em um ou em outro lugar. Não tem escapatória para ninguém. Agora, as decisões que nós tomamos ainda em vida, ela é extremamente importante para determinar a eternidade que você vai viver. É por isso que a decisão, ela é muito importante para você aqui nessa noite. O meu desejo é de conseguir alcançar o teu coração com essa palavra. O meu desejo é de conseguir alcançar o teu coração com essa mensagem mesmo. Peço a Deus que fale, que me use aqui para te mostrar a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Nós, antes de entrar no texto aqui, o texto vai falar sobre isso, sobre os dois caminhos. A gente vai fazendo uma leitura do mundo que nós estamos vivendo nele, e a gente vai observando o comportamento das pessoas, a maneira como as pessoas comportam, a maneira como elas agem, E alguns, não sei, alguns de vocês têm percebido isso, mas alguns ambientes, por exemplo, como recentemente abriram 2 bares
Um lá perto da Presbiteriana e outro lá perto da padaria, ali perto da Hudson lá. Próximo da casa da nossa anfitriã, 2 bares. E não sei agora nesse exato momento, mas possivelmente, né? Agora ou ontem, qualquer um que chegasse, passasse lá, vocês iam ver uma multidão de gente. Muitas pessoas ali se embriagando, muitas pessoas na orgia, muitas pessoas fazendo com que os desejos da carne exalassem, satisfazendo as vontades carnais em todos os sentidos, e o negócio lotado, entupido de pessoas. Enquanto você olha para algumas igrejas, a maioria delas, você passa e algumas se esvaziando. Eu acredito que isso pode estar sinalizando alguma coisa para nós. Isso pode estar sinalizando alguma coisa. Isso pode ser um sinal de que Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está batendo a porta. E Jesus vai voltar mesmo para buscar a sua igreja, a sua noiva. Agora, qual o caminho que você está tomando para a sua vida? Então, sem muita demora, vamos para o texto da Bíblia, onde Jesus aponta para esse tempo e diz, lá em Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. Mateus capítulo 7, de 13 a 14. Receba essa palavra no seu coração aqui nessa noite. Mas ao final dessa palavra, eu queria te desafiar a tomar uma decisão. E que você possa tomar a melhor decisão da sua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. A melhor decisão da sua vida aqui nessa noite. Mateus capítulo 7, de 13 a 14. Presta atenção no tema. Escolhas importantes que definem a eternidade. Jesus diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Vou ler mais uma vez. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração, amém? Vocês já ouviram alguém expressar, alguém dizer a seguinte afirmação: todos os caminhos levam a Deus? Quem já ouviu essa frase, essa afirmação de alguém? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Mas apenas um caminho conduz à salvação. Todos os caminhos levam a Deus, mas apenas um caminho conduz à salvação. Todos nós, de alguma maneira, vamos comparecer diante de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Certamente, muitos, independente se esteja em uma igreja ou não, independente se está caminhando com Jesus ou não, essa pessoa vai chegar um dia até Deus. Ela vai chegar diante do tribunal divino. Ela vai chegar para o juízo de Deus que vai acontecer na sua vida. Então, certamente, olhando por esse ponto de vista, todos os caminhos levam a Deus, sim, mas apenas um caminho é capaz de conduzir um homem
a salvação. Jesus está falando sobre dois caminhos. Jesus está, nessa noite, Ele está nos convidando e está nos chamando a entrar pela porta estreita. E Ele começa dizendo que, por que nós temos que entrar pela porta estreita? Por que Ele faz esse convite? Ele fala assim, olha, porque existe uma outra porta que se chama porta larga. E essa porta larga, ela tem um amplo caminho que leva muitos à perdição, e são muitos os que estão fora. E é verdade, hoje, poucas pessoas estão servindo a Deus de verdade. Poucas pessoas decidiram viver nesse mundo, mas viver para o Senhor. Poucas pessoas decidiram dedicar a sua vida para Deus. E tem muita gente que, na verdade, elas nem gostam muito de ouvir mais falar sobre Deus. É interessante porque lá em Provérbios capítulo 14, 12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. Há caminho que para o homem parece direito. Na verdade, existem caminhos que para aqueles que estão neles, mergulhado neles diariamente, a pessoa pensa assim, não, eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou vivendo a minha vida do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu quero. E para ele não tem nada de errado ali. Mas Provérbios está dizendo que muitas vezes esse caminho pode estar conduzindo essa pessoa para o caminho de morte. E Jesus está falando aqui sobre dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. E a minha pergunta para você que agora é: em qual dos dois caminhos você está? Qual dos dois caminhos tem sido mais atraente para você? O caminho estreito ou o caminho largo? Há aquelas pessoas que elas professam Jesus como Senhor, e elas fazem a vontade do Pai que está no céu. Mas há também aquelas pessoas que professam Jesus como Senhor, mas não está disposto a fazer a vontade do Pai que está nos céus. E certamente essas pessoas, o destino delas será o destino da condenação eterna. Como fazemos de cada oportunidade que nós temos na vida, quando nós temos que tomar alguma decisão em uma determinada área da nossa vida, como nós devemos nos portar? E eu quero, nessa noite, te convidar a tomar uma decisão sim aqui nesse lugar, baseado em Deuteronômio capítulo 30 e 19, onde nos diz lá a seguinte afirmação: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida, para que vocês e os seus filhos possam viver. Quando Jesus, Ele apresenta as duas portas, a porta larga e a porta estreita, quando Jesus apresenta os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, eu fiquei pensando assim, como que nós poderíamos definir a questão do caminho largo? E como nós poderíamos definir a questão do caminho estreito, como cristão? De que maneira mais clara isso ficaria para cada um de nós? Qual o texto da Bíblia nós poderíamos olhar para ele e dizer, olha, o que Jesus está querendo dizer está mais ou menos caminhando dentro dessa linha. E sabe aonde que Deus me levou? Aonde que o Espírito Santo me levou? O Espírito Santo me levou lá nos frutos da carne e nos frutos do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, 16 a 17. Ali começa a definir um pouco de qual dos caminhos nós estamos vivendo, o que está sendo atraente para mim e para você. Lá em Gálatas 5, 16, 17 diz assim: por isso eu digo a vocês,
vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E quando o texto nos aponta para a questão de viver os frutos do Espírito, aí ele também fala sobre as obras da carne. Para mim, o caminho largo, o caminho da morte, é definido aqui por um pouco sobre os frutos da carne. Não que tudo que acontece no caminho largo está embutido apenas nesse versículo. Eu acredito que existem outras coisas que acontecem no caminho da perdição, que não está totalmente incluído aqui nesse versículo, mas muitas coisas que nos diz aqui nesse texto tem tudo a ver com o caminho lá. E eu queria aqui apresentar algumas esses desejos da carne, essas vontades da carne que talvez alguns possam estar vivendo isso na sua vida. E se verdadeiramente você estiver vivendo isso, você está nesse caminho largo que conduz à perdição. Em Gálatas 5, 19 a 21, diz assim: Paulo vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos pensar na primeira obra da carne que Paulo está falando. E Paulo começa falando sobre a questão da imoralidade sexual. Imoralidade sexual, o que é isso, pastor? Isso existe nos dias de hoje. Isso existe nos dias atuais. O sexo não deveria ser algo livre para todo mundo fazer do jeito que quiser fazer e da maneira como se quer fazer. Pois é, eu tenho uma notícia que talvez não seja muito boa para você ouvir nessa noite. Imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, fora do casamento. É toda prática de sexo fora do padrão estabelecido por Deus e do casamento. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento, com amor e respeito. Não é algo banalizado, que tem que se fazer de qualquer maneira, com irresponsabilidade. Sair por aí, talvez, fazendo filho de qualquer maneira, tendo relação com um e com o outro. E todas as vezes que a pessoa se une com alguém, ela cria um pacto de sangue ali. E depois, lá no casamento, isso pode refletir na vida dela por muitos e muitos anos. Quando nós trabalhamos no processo de libertação, isso acontece. Alguém que lá atrás teve uma relação com ciclano, tiveram uma relação sexual, e aí aquela pessoa ainda faz parte da vida dela, mesmo já tendo casado, a pessoa fica pensando naquela outra pessoa, não consegue tirar da mente, fica pensando nas cenas, na maneira como foi feito o ato sexual, e ainda alimentando o pecado dentro de si. Por quê? Porque fez fora da vontade de Deus. E tudo que desvia do padrão da vontade de Deus, que está fora da vontade de Deus, que está fora do relacionamento conjugal ou matrimonial, é considerado como imoralidade sexual. Seja jovens ou adultos que estão aqui nessa noite, que esteja vivendo nessa prática e acha que
A vida cristã está legal, está tranquilo, está boa. Isso é caminho largo, irmão. Isso é o caminho da perdição. Jesus está dizendo nessa noite: entrem pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por elas. São muitos. A gente vai sendo tragado pela ideia do mundo, pela ideia das pessoas, e a gente vai achando que a Bíblia vai ficando excluída, vai ficando de lado. A imoralidade sexual é toda prática sexual insegura. Adultério, cobiçar alguém, isso também inclui aqui pornografia, prostituição, violentar alguém, sexo antes ou fora do casamento, homossexualidade, incesto, bestialidade, tudo isso é imoralidade sexual. Todos aqueles que praticam esse tipo de ato, certamente está caminhando no caminho largo, no caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Eu não sei se você, na posição de crente, de cristão, que defende o nome do Evangelho, que defende o nome de Cristo, se você vive nessa prática de imoralidade sexual, fuja disso. Volte para o caminho estreito. Volte para a porta estreita. Mesmo que seja apertado, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, mas é o caminho que vai levar você para a vida eterna, para a salvação eterna. Ao continuar nessa prática, Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode vir para encontrar com você, ou você ir para encontrar com Ele. E nessa prática, certamente você será condenado no fogo eterno e separado eternamente de Deus. Como eu posso evitar a imoralidade sexual na minha vida, pastor? Fujam! A Bíblia diz que nós devemos fugir da imoralidade sexual, conforme 1 Coríntios 6 e 18. A Bíblia nos manda resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Fuja da tentação, fuja daquilo que está atraindo você para cometer esse tipo de ato. De que maneira, pastor? Foque em Deus, se aproxime do Senhor, porque quanto mais você se distanciar de Deus, mais propício você vai ficar para essas coisas. Como eu posso evitar isso? Se você está namorando e não está aguentando, está praticando o ato, case-se. Case-se. Alguns, quando a gente fala em casamento, fica assim, mas quer experimentar antes da hora, quer fazer as coisas erradas fora da hora. E certamente esse tipo de ação, esse tipo de atitude não atrai as bênçãos de Deus para a vida dessa pessoa. Ele vai falar sobre a impureza sexual, mas ele vai falar sobre também a impureza e libertinagem. Impureza é tudo aquilo que contamina a pessoa. Impureza, sujeira espiritual. E libertinagem aqui é abusar da liberdade, ou seja, é ir além da liberdade que você tem, fazendo coisas erradas, agindo de maneira irresponsável. O libertino, ele tem um problema, que ele não reconhece limites, ele não respeita as regras, ele usa da sua liberdade para pecar, para fazer aquilo que é errado, sem nenhum temor no seu coração, sem nenhum sentimento de que está desagradando a Deus ou fazendo algo que está ofendendo o coração de Deus. Há quanta gente, há quantos libertinos por aí que transcende, que vai além, que não respeita normas, não respeita leis, não tem um padrão ético estabelecido com um padrão ético cristão para a sua vida, mas que acaba fazendo bobagem, besteira na sua vida. Ele vai falar que
Também, outros frutos da carne é a feitiçaria e a idolatria. Feitiçaria é o envolvimento com espíritos malignos que se disfarçam de espíritos bons. O feitiço quer manipular os espíritos para atingir um fim. O feitiço é um negócio, eu faço isso, ou pago isso, e o espírito faz o que eu quero. Mas no final, o demônio sempre vai sair ganhando e eu perdendo. O feitiço é o querer instantâneo, é o desejar tudo de imediato. Tem que ser agora, tem que ser do meu jeito. Infelizmente, muita gente que aprende a viver essa prática da feitiçaria lá fora vem para a igreja. E quando chega na igreja quer receber tudo de imediato. Quer ter tudo nas mãos assim, quer que Deus faça, quer que fala hoje. Olha Deus, eu quero isso. E ai do Senhor se daqui a 1 minuto o Senhor não fazer isso. Esse pode ser até um feiticeiro no meio da igreja, que veio e esqueceu de converter. Porque quem somos nós para dar algum tipo de autoridade para Deus e dizer para ele, eu tenho que fazer agora? Porque Deus não vai fazer agora, Deus vai fazer sempre no tempo dele, na hora dele, de acordo com a vontade dele, porque ele é Deus, ele é soberano. Idolatria, ele está falando aqui, olha, os frutos da carne é feitiçaria e é idolatria. Idolatria, você já está cansado de saber, mas eu quero te falar aqui nessa noite, que idolatria é tudo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Tudo que quando alguma coisa começa a assumir o lugar de Deus e passa a se tornar mais importante em nós, já se tornou uma idolatria na nossa vida. É quando alguma coisa ganha mais importância em sua vida do que Deus. Essa coisa se torna o seu ídolo. E ao se tornar o seu ídolo, se tornou o seu Deus. Há quem vive nesse caminho, está vivendo no caminho largo, está caminhando no caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por elas. É por isso que Jesus faz uma afirmação, que nos finais dos tempos, muita gente ia chegar diante de Deus, e muitos iam dizer assim: ah Senhor, mas em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo outro, em seu nome eu curei pessoas, eu fiz milagres, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz curas e maravilhas. E o Senhor vai olhar para esse tipo de pessoa e vai dizer assim: eu não vos conheço e não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Talvez a iniquidade seja porque um dia essa pessoa, mesmo vivendo em algum caminho que parecia ser o caminho do Senhor, estava adotando ídolos para a sua vida, onde outras coisas já tomou o lugar de Deus na sua vida, e Deus já ficou talvez com o segundo plano, terceiro plano, e vai por aí em diante, e já deixou de ser Deus na vida dessa pessoa há muito tempo. Fuja do caminho largo, fuja da porta larga. São muitos os que estão andando por elas, mas não quer dizer porque a maioria está caminhando pelo caminho largo ou pela porta larga, eu e você também devamos caminhar por ela. Jesus está dizendo: fuja do caminho largo. Outro fruto da carne é ódio. É aquela pessoa que consegue guardar ódio no coração. E ódio é um veneno que você toma e espera que o outro morra. Você deseja o mal do outro, você deseja ver a desgraça do outro. Isso é ódio no coração. A porta larga aparentemente parece ser muito boa, e realmente, olhando com o olhar natural, com o olhar meramente humano, sem um olhar assim espiritual, qualquer um que esteja na porta larga vai dizer assim: é muito bom mesmo, porque eu quero curtir a vida, eu quero viver a vida, cara. E
Viver a vida para mim é viver isso aqui que eu estou vivendo, é curtir de tudo de bom que eu possa curtir. Só que a porta larga, ela leva o homem a uma vida de escravidão. A porta larga, ela leva o homem ao pecado. E estando na porta larga, o final da porta larga é a morte. Mas eu não estou falando apenas da morte física. Porque se fosse só a morte física, você poderia olhar para mim muito bem e dizer assim: ah, pastor Milton, não é só a porta larga que leva para a morte. Qualquer porta leva para a morte, porque todo mundo vai morrer um dia. Vai sim. Mas eu estou falando aqui da morte espiritual. Da morte que nos faz viver separadamente ou eternamente de Deus. Essa morte que nunca mais eu vou ter o direito de viver com Deus. Eu vou ter o direito de contemplar a glória e a presença de Deus na minha vida. Características de quem decidiu ou escolheu viver, entrar pela porta larga. A pessoa, ela começa a acostumar a viver uma vida de pecado. O pecado já não dói mais. O pecado já não produz mais tristeza. O pecado se torna algo comum e natural na vida de uma pessoa que decidiu entrar pela porta larga. Uma outra característica de uma pessoa que está caminhando pela a porta larga e pelo caminho largo é o amor ao mundo, às coisas do mundo. Elas se tornam mais atraentes, melhores para a vida dessa pessoa. Uma outra característica de uma pessoa que está vivendo no caminho largo: Deus é apenas mais um detalhe na vida dessa pessoa. Ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Ele não é o Deus que domina o coração dessa pessoa, como foi ministrado aqui hoje de manhã, onde muitas vezes essa pessoa está com o controle nas suas mãos, o controle da sua vida nas suas mãos, e ela diz que é ela quem controla a sua vida, é ela que faz acontecer as coisas na sua vida, e Deus está totalmente excluído, como foi ministrado aqui hoje de manhã. Deus não consegue ter o controle da vida dessa pessoa, não consegue, no sentido de que essa pessoa não permite Deus deixar ela ter o controle. Se Deus quiser, com todo o poder dele, ele tem poder para controlar a vida de quem ele quiser. Mas a pessoa não permite, não dá liberdade de Deus. Não é como aquele ladrão que vem e arromba de qualquer maneira para entrar e dominar a vida dessa pessoa. Mas ele dá a gente a oportunidade para que nós nos decidimos nele. É tanto que Jesus está apontando sobre dois caminhos. Jesus está falando assim: olha, entre por esse. Ele está aconselhando: vai por esse lado, vai por esse caminho. O caminho largo é o caminho por onde muita gente vai transitando por ele, muita gente passa por ele. Há muita gente ali naquela estrada. É uma estrada que já foi trabalhada, aplanada e bem pisada. É uma estrada interessante, é uma estrada atraente. É lógico que se você está caminhando sem uma visão espiritual e você vai encontrar um caminho largo, um caminho estreito, certamente o caminho largo ele sempre vai ser mais atraente mesmo, sempre vai ser melhor, mais espaçoso para você andar por ele. O caminho estreito pode ser apertado, pode ser ruim, pode ter aí alguns degraus de dificuldade para você ter que passar por ele. Mas o caminho estreito é o caminho que vai conduzir você para a vida eterna. E eu definir aqui o caminho estreito, olhando para os frutos do Espírito, assim como eu apontei alguns frutos que acontecem na nossa vida, que nós podemos estar caminhando por ele, que está nos levando para o caminho largo. Agora, eu quero lhe apresentar o caminho estreito. E o caminho estreito está lá em Gálatas 5, 22 a 26, onde Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito. E ele diz assim: mas o fruto do Espírito, aquele que é controlado pelo Espírito,
ele vai dizer: é amor, é alegria, paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo, os que decidiram entrar pela porta estreita que se chama Jesus Cristo, crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O caminho estreito normalmente é aquele tipo de rota que tem sido pouco usado. Normalmente é um caminho mais acidentado, é o caminho mais difícil, porque no mundo que nós vivemos é possível encontrar amor no coração das pessoas de verdade. No mundo que nós vivemos é possível a gente ver pessoas alegres, pessoas pacientes. Hoje de manhã o Jean estava ministrando a palavra aqui, ele estava falando sobre o controle. E ele falou uma coisa muito interessante que me fez repensar ali, que talvez você também faz isso. É quando você está lá no WhatsApp, e existe lá agora uma forma que você acelera 2 vezes mais o que a pessoa está falando. E você coloca aquele negócio acelerado, para que a pessoa fale rápido. E eu acredito que muita gente hoje já está fazendo assim. Muita gente aprendeu isso. Muita gente está querendo acelerar mesmo o processo. A gente já está perdendo a paciência com algumas coisas. E eu estava pensando ali, enquanto você estava ministrando já, que talvez essa seja algumas dificuldades que alguns têm de chegar na igreja, porque ninguém pode apertar o botãozinho de lá e falar assim: pastor Milton, vamos mais rápido com esse negócio aí. Termina logo essa mensagem, já está cansativo, cara, eu quero ir embora. Mas a gente está acelerando o processo, a vida está acelerando. A comunicação, os meios da mídia, está nos acelerando a viver uma vida agitada, uma vida sem paciência. Onde nós não temos mais muita paciência com nada. Nós queremos que as coisas aconteçam de imediato. Eu estava pensando ali, antes, há uns anos atrás, quando alguém fazia alguma pergunta, para mim ou para você, para qualquer um de nós, alguém perguntava alguma coisa assim que era uma coisa complicada, a gente ia para os livros para estudar, para buscar uma resposta. Quando alguém perguntava uma coisa difícil da Bíblia ou de Deus, acerca de Deus, alguém ia para a Bíblia para buscar a resposta. Hoje, quando alguém te pergunta alguma coisa ou sobre a Bíblia ou sobre Deus, aonde que você vai buscar a resposta? Fala para mim. No Senhor Google. No Senhor Google. Nós começamos a menosprezar algumas coisas alguns princípios espirituais na nossa vida, que vai nos tornando cada vez mais crentes fragilizados, fracos na palavra, sem entendimento, sem conhecimento da palavra. Por quê? Porque nós achamos que as respostas já estão todas prontas, e nós não mais buscamos essas respostas para a nossa vida. O caminho estreito, ele nos convida a renunciar a nós mesmos. O caminho estreito não é muito fácil, porque o caminho estreito exige que nós carregamos uma cruz. O caminho estreito não é muito fácil, porque o caminho estreito nos diz para negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, negar os nossos desejos. E talvez por essa razão é muito mais fácil aquele bar está lotado de pessoas lá se embriagando, fazendo tudo que eles acham que seja de bom para a vida deles, do que estar na igreja ouvindo uma palavra dessa. Deus falando para você: você precisa negar a você mesmo,
Você precisa de mudar. Se você está fazendo sexo fora do casamento, você está errado. Se você está falando mal do outro, você está errado. Se você está odiando, você está errado. Se você não está conseguindo mais amar ninguém, você está errado. Você está no caminho largo. E é muito melhor você estar num ambiente onde as pessoas não vão falar nada disso com você. E você vai fazer tudo que você gosta de fazer, da sua maneira ou do seu jeito. E não vai ser incomodado por ninguém, não vai ser afrontado por ninguém. Mas no final de tudo, Jesus diz assim: só que tem um problema. Só que tem um problema. Que a vida chega ao fim. E ao chegar no fim, esses que estão vivendo tudo que eles acham que são de bom, vai ver tudo de ruim no fogo do inferno. Quando Jesus fala sobre a porta, é porque em algumas passagens da Bíblia ele se apresentou como essa porta. E Jesus se apresenta como a porta dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta de entrada que pode livrar você da morte. Mas ele também se apresenta como a porta de saída para aqueles que entram através de Jesus, se salvam e saem para desfrutar da verdadeira liberdade que somente Ele pode nos dar. Não existe nesse caminho largo liberdade, existe escravidão. Eu lido hoje com pessoas que, eu estou lidando com alguém agora recentemente, que está louco, desejoso de sair de uma escravidão, do vício, do álcool, do alcoolismo, e não está conseguindo. Todo o dinheiro que ganha é somente para manter o seu vício, para se alimentar dessas coisas. Nós já lidamos com pessoas que com muita vontade de sair do crack, da cocaína, com muita vontade de largar as drogas, mas sem forças para isso. Por quê? Porque um dia essas pessoas entraram pelo caminho largo. E o caminho largo, aparentemente, inicialmente, era atraente para a vida dessas pessoas. Não era essa coisa tão ruim assim. Mas no decorrer do tempo, a pessoa vai percebendo o quanto que esse caminho largo, ele vai fazendo um mal terrível para a vida da pessoa. É por isso que Jesus está dizendo nessa noite: entre pela porta estreita. Venha pelo caminho estreito, porque esse caminho vai conduzir você à vida. Mas se você continuar no caminho largo, na porta larga, esse caminho largo, essa porta larga, vai te conduzir para a morte, vai te conduzir para a desgraça, vai te conduzir para a escravidão, vai te aprisionar. Entre pela porta estreita. Você que é jovem, você que é adolescente, você que está novinho aí, está numa fase de construção da sua vida, você que tem sonhos, tem projetos, fuja da porta larga, entre pelo caminho estreito. Eu digo para você que o caminho estreito pode ser apertado mesmo, pode ser difícil, pode não ser atraente para você, mas esse caminho vai te levar a grandes vitórias em Deus, a grandes conquistas. Esse caminho vai te levar a viver a eternidade com o Senhor. Esse caminho vai te conduzir à salvação eterna na sua vida. Lá em Apocalipse capítulo 22, 14, a Bíblia diz assim: bem-aventurado, felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Só entra na cidade santa pelas portas aqueles que decidiram entrar na porta estreita e caminhar na porta estreita enquanto está em vida aqui nesse mundo.
Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiar quer dizer insista, seja teimoso, lute, persevere. O que depender do seu esforço, faça todo esforço para entrar pela porta estreita. Porque para entrar pela porta estreita, isso vai requerer de você esforço e dedicação. Irmãos, alguns por algum tempo caminharam pelo caminho estreito. Alguns por algum tempo entraram na porta estreita, caminharam até algum tempo. Mas muitos que estavam lá no caminho largo começaram a chamar, a convidar. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Você vem, você entende que o melhor caminho é o Senhor. O melhor caminho é Deus. O melhor caminho é continuar no corpo de Cristo, na igreja, servindo a Deus. Mas aí, de repente, alguém começa a fazer um convite de lá. E alguém começa a dizer para você: olha, essa vida que você está vivendo, cara, é uma vidinha muito ruim. É uma vidinha para gente otário, para gente bobo. Essa vida sua aí, você não curte a vida como eu curto, você não vive a vida como eu vivo, você não se alegra como eu me alegro. E aí começa a vir as setas do inimigo. O diabo começa a falar na mente. Um jovem ou um adolescente que tinha tudo na vida para ser bem sucedido, para desfrutar e viver o melhor de Deus. Aí por causa de um convite desse satânico, diabólico, onde o diabo sopra na mente da pessoa e coloca esse tipo de pensamento, a pessoa facilmente começa a ser atraída por isso. Daqui a pouco começa. Eu gosto muito, meu testemunho já tem sido até repetitivo, eu não vou ser cansativo com você com o meu testemunho, mas eu entrei assim, dessa forma. Na minha adolescência, senti atraído pelo mundo, pelos convites que o mundo estava me fazendo. E ali eu decidi colocar o meu primeiro cigarro na boca. E achei aquela coisa maravilhosa, boa. Depois eu decidi colocar o primeiro baseado na boca. Achei aquela coisa maravilhosa. Depois eu decidi cheirar minha primeira tirinha de cocaína. Achei aquilo extraordinário. Depois decidi tomar um copinho de cerveja. Maravilhoso. Depois decidi entrar no uísque. Coisa extraordinária. Depois mergulhei na cachaça. E quando eu descobri, eu estava no fundo do poço, em uma desgraça, mendigando, vivendo uma vida desgraçada, onde o diabo estava destruindo a minha vida. E por um pouco, o diabo quase me destruiu. Quando eu vi, estava entre a vida e a morte. Quando eu estava diante de uma decisão, dessa decisão que eu estou falando aqui hoje. Você decide continuar no caminho largo e caminhar para a morte, ou você decide agora deixar o caminho largo e vir para o caminho estreito e viver a vida. Ali eu tomei a minha decisão com o Senhor. Eu falei assim: chega de caminho largo, chega de viver essa vida desgraçada e miserável que o diabo tentou colocar para a minha vida para me destruir. A partir de hoje eu quero caminhar no caminho estreito. Eu sei que vai ser apertado, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser complicado. E foi. Eu tive que renunciar a muitas coisas, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu continuo abrindo mão de muitas coisas, eu continuo ainda renunciando muitas coisas. Mas eu digo para vocês assim: valeu a pena eu tomar a decisão de entrar no caminho estreito e prosseguir com Jesus. Essa noite é uma noite de decisão aqui nesse lugar. Eu apresento para vocês os dois caminhos. Eu apresentei para vocês as duas portas: caminho largo e caminho estreito. Escolha qual dos dois você deseja continuar seguindo. Caminho estreito, ao final de tudo, eu sempre gosto de te lembrar: Jesus vai descer nos ares com poder e grande glória. Ele vai olhar para a sua noiva, Ele vai olhar para o seu povo, Ele vai olhar para você.
E Ele já sabe se você de fato decidiu escolher caminhar pelo caminho estreito. Ele vai olhar para você e vai entender as dificuldades que você teve de continuar no caminho estreito, as lutas que você teve. Mas Ele vai olhar para você e vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança a terra que vos tenho preparado desde a fundação dos tempos. Tome posse da bênção que foi preparada para você aqui nos céus, e você vai desfrutar de uma eternidade com Deus. Mas para aqueles que querem insistir em caminhar no caminho largo, Ele vai olhar, Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Eis a escolha, você decide. Escolhas determinam a eternidade, o tipo de eternidade que você vai viver, ou com Deus, ou separado de Deus. Essa é uma noite de decisão mesmo. Essa é uma noite de escolha aqui. Talvez você veja para esse culto, você nem imaginava o que seria dito, o que seria pregado, o que seria ministrado. Mas o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado tem dois caminhos para você escolher. Mas só existe uma escolha para a sua vida. Ou você escolhe continuar no caminho largo, que vai te conduzir para a perdição, ou você decide agora entrar no caminho estreito, que vai te conduzir à salvação. O caminho estreito é Jesus, a porta estreita é Jesus. E Jesus está dizendo aqui nessa noite: eu estou batendo, eu estou batendo. Eu bato porque eu quero entrar, mas eu só entro se você permitir. Você permite Jesus entrar nessa noite no seu coração e na sua vida? Se coloque de pé, vamos orar. Quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui. Eu não vou ser insistente aqui com o meu apelo, mas eu só queria que você entendesse o meu apelo agora, o apelo que eu vou fazer para você. O apelo é: você que está aqui na igreja, você que está na igreja, e até congrega, vem nos cultos, participa, mas você ainda está no caminho largo, você está no caminho da perdição. Essa é a noite de você tomar uma decisão com Deus. Essa é a noite de você dar um passo de fé aqui e voltar para o caminho estreito de verdade. Para aqueles que vieram aqui nessa noite, que estão aqui, veio participar desse culto e estão no caminho largo já há muito tempo mesmo, e fazendo tudo que tem aparentemente de bom lá no caminho largo, que você acha que é bom, mas que você acabou de ouvir que vai te levar à morte e separação eterna de Deus. Olha, na sua decisão hoje, você vai escolher viver eternamente com Deus, ou você vai escolher viver separadamente de Deus e viver eternamente no inferno. Você escolhe. Eu não estou colocando terror no seu coração, eu estou falando a verdade. Eu estou trazendo a palavra de Deus no seu coração. Porque há muito tempo, talvez na igreja, a gente já não fala mais sobre céu e inferno. A gente já não fala mais sobre essas coisas. A gente já não fala mais sobre escolhas. A gente prega muita coisa boa, mas Deus me trouxe no meu coração nessa noite para falar com vocês. Você escolhe. A escolha é sua. Enquanto o pessoal do louvor vai estar cantando uma música aqui agora, eu queria te convidar nesse momento a tomar uma decisão no seu coração, a fazer uma escolha. Se você deseja entrar nesse caminho estreito, que se chama Jesus Cristo, e decidir nessa noite dedicar a sua vida para Ele, a salvação vai alcançar a sua vida, vai alcançar o seu coração, vai alcançar a sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Se com a tua boca nessa noite você decidir confessar a Jesus como Senhor,
e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Vamos cantar uma canção? Enquanto isso, eu queria que os irmãos tivessem oração. Se você sentir no teu coração o desejo de tomar essa decisão, fazer essa escolha, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E eu creio que nessa noite você será selado pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai mudar a história da sua vida aqui nesse lugar hoje. Deus vai mudar o seu destino. Seu destino não vai ser mais o inferno. Seu destino vai ser os céus. Seu destino vai ser Jesus. Decida. A decisão agora está no seu coração, está em você. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Vai, Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Alguém que nessa noite gostaria de tomar uma decisão por Cristo, pelo Senhor, e gostaria de se manifestar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Noite de decisão. Noite de decisão. Você escolhe, você decide o que você deseja para a sua vida. Mas ao final,
a sua escolha vai te levar para algum lugar. Entenda que a sua escolha vai te levar para algum lugar. Eu espero que você possa decidir pelo Senhor. Você possa decidir por Cristo, para herdar com Cristo todas as bênçãos que Ele conquistou por você ali na cruz do Calvário. Que Deus possa nos abençoar e abençoar a vida da Igreja Batista Missão em Vida, cada membro, cada pessoa desta igreja. Que sejamos uma igreja que escolheu caminhar e andar pelo caminho estreito. É apertado, é difícil, mas a bênção, a vitória alcançará a vida de todos aqueles que decidiram caminhar com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus, amém? Podeis sentar. Só vou lhe fazer um comunicado aqui bem rápido. Nós estamos fechando hoje, agora à noite, as inscrições do encontro com Deus, que vai acontecer daqui 2 semanas. A partir de amanhã, nós vamos estar entrando no propósito de oração e de jejum por todas as pessoas que estarão participando desse encontro. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas ali, né? Tem gente que parece que ela fica com medo do que vai acontecer, mas eu penso que nós deveríamos ter medo, sabe de quê? É daquilo que nos afasta de Deus, não daquilo que nos aproxima de Deus. Aquilo que nos aproxima de Deus tem que ser muito atraente para nós. O encontro com Deus é tremendo, é extraordinário. Nós vamos viver ali, e as pessoas que estarão indo, elas vão viver experiências poderosas com o Senhor. Elas vão viver em milagres de Deus. Elas vão ver o extraordinário de Deus acontecendo na vida delas. Eu queria convidar todos os irmãos aqui que não vai participar do encontro. Eu queria convidar vocês para orarem pelas pessoas que vão estar lá, pelos ministros, porque vai ser um tempo precioso de Deus. Eu sinto que Deus vai fazer algo poderoso assim nesse encontro, algo para além. Hoje à tarde nós estamos reunidos aqui com os facilitadores, e nós já temos a direção para esse encontro. Nós queremos assim viver esse tempo de santificação, de santidade mesmo em nosso coração. Nós queremos ser muito usados por Deus ali, ser boca do Senhor naquele lugar. Mas Deus vai fazer o extraordinário dele acontecer ali. Ore por nós, Igreja Batista Missão em Vida. Ore conosco, se una conosco nesse propósito. Eu sei que o diabo, ele não fica nem um pouco satisfeito e alegre com ninguém ir no encontro com Deus. O diabo, ele luta com todas as forças para a pessoa não ir. E ele tenta todos os meios para impedir a pessoa de ir. Mas que, em nome de Jesus, ore para todas aquelas pessoas que deram os nomes, para que não haja nenhum impedimento, nenhuma barreira, nenhuma desistência. Que toda estratégia maligna, toda estratégia do inimigo já seja desde já cancelada, já seja de já derrotada em nome do Senhor Jesus Cristo. Se una conosco em oração. Eu queria contar com a oração da igreja, com a oração dos irmãos. E eu creio que nós vamos trazer um grupo de lar restaurado, um grupo de lar restaurado, um grupo de lar totalmente assim, com a vida renovada no Senhor e com a vida diferenciada em Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar mais uma vez. E que a graça do nosso bom Deus, que a eterna e santa comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que todas as bênçãos dos céus sejam abertas sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós assim os abençoamos e declaramos essa bênção de Deus sobre você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor nosso Deus.